Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Já quero lembrar de antes da gente entrar no assunto, já clicarem em curtir e se por acaso não forem inscritos no canal já, se inscrever, isso me ajuda bastante a poder seguir aqui trazendo conteúdos para vocês. Buenas! Quem acompanha o perfil lá no Instagram desde o início do ano sabe que nós temos uma programação e cada dia da semana nós falamos sobre um assunto. E os assuntos aqui do YouTube no mês de maio vão ser os assuntos que nós discutimos diariamente lá. Teremos 5 vídeos, cada um sobre um destes assuntos. Segunda-feira é o dia do primeiro passo. A gente sempre chama segunda do primeiro passo. Então hoje a gente vai falar sobre produtividade e o primeiro passo. Como é que a gente faz para dar o primeiro passo de forma produtiva? Porque eu poderia dizer para vocês que o importante é dar o primeiro passo. Só que não é bem assim, porque às vezes a gente pode dar um primeiro passo numa direção que não é exatamente o que a gente quer. Qual é a resposta para isso? Planejamento. Aline, mas quanto mais eu penso, menos eu ajo. Pois é, porque está faltando estratégia, objetividade e praticidade, que são os princípios da mentalidade produtiva. Eu sei que vocês já sabem, porque a gente já falou sobre isso várias vezes. A questão é, para eu dar o primeiro passo, eu preciso estar bem informado e estar mais ou menos seguro. Nem vou dizer que precisamos estar seguros, porque nem sempre nós vamos estar seguros. Na maioria das vezes, mesmo seguros, nós ainda temos um pouco de desconfiança. Isso faz parte, porque começar coisas novas sempre é desafiador, mesmo que a gente goste muito dessa coisa. A questão é, ok, vou começar a cuidar da minha saúde, por exemplo. Excelente, parabéns! Esse é um dos projetos sobre os quais nós mais temos dúvidas, porque antes mesmo de fazer uma matrícula na academia, ou de agendar as consultas, ou de daqui a pouco contratar um convênio médico, caso não tenha, enfim, todas essas coisas que envolvem a saúde, a gente tende a deixar em último plano. Nunca está no topo da lista de prioridades, né? A não ser que algo muito grave já tenha acontecido. Então, quando nós entramos, por exemplo, no projeto da saúde, nós começamos a criar várias dúvidas, vários empecilhos, várias questões que nos afastem do primeiro passo. Só que muitas vezes nós estamos falando sobre isso, sendo que nós ainda nem estamos no primeiro passo. Nós já estamos pensando lá no passo 6 ou 7. Ah, eu não vou ir treinar hoje, não vou me matricular na academia, porque quando chegar o inverno, ou porque no dia do aniversário do meu chefe, ou porque, entende? Às vezes a gente não dá o primeiro passo porque a gente parece que busca pequenas situações que possam vir a dificultar o nosso comprometimento, nosso compromisso e até mesmo a nossa constância. Acontece que o momento do primeiro passo, dependendo do projeto, nem é o momento de pensar nisso. Quando eu digo planejar, eu não digo pensar. Pensar é uma coisa, planejar é outra. Porque o pensar, ele tá muito dentro de todas as dúvidas que a gente vai ter, muito dentro de todas as questões que nós pensamos, às vezes até de opiniões e medos e gatilhos que nós tenhamos relacionados às outras pessoas mesmo. Agora, quando eu falo de planejar, eu falo sobre tirar tudo isso do papel e começar a olhar para a situação de forma concreta. Então, não está mais na minha mente, não está mais no papel. Na prática, como vai funcionar? E para isso eu preciso pôr no papel. É importante a gente conseguir dar esse passo de olhar para a situação de forma um pouco mais realista e às vezes até calculista. E o primeiro passo, em alguns casos, nem vai precisar disso, ele só vai precisar que a gente vá. Quantos de nós já deixamos simplesmente de ir até a academia perguntar quanto custa, ou de abrir o site para perguntar quanto custa, ou de olhar o próprio Instagram, o próprio canal do YouTube da academia para ver como funciona, porque eu não vou ir mesmo? A gente não sabe. Eu sei porque eu sempre fiz isso. Tudo bem, daí tu vai fazer isso para sempre? O primeiro passo, ele vem a partir de uma decisão, às vezes a partir de uma vontade de sair da inércia. Só que a questão é, uma coisa é dar um primeiro passo, outra coisa é dar um primeiro passo produtivo. Quando nós damos o primeiro passo pensando só na motivação, nós tendemos a dar um primeiro passo maior do que a perna, digamos assim. Um primeiro passo para um hábito que talvez nós nem venhamos a manter depois, a constância, porque foi algo fora da nossa realidade. Especialmente
se esse passo não estiver relacionado aos nossos objetivos finais, ao nosso topo de escada. Se, por exemplo, eu tenho um grande sonho de morar fora do Brasil, mas aí eu dei um primeiro passo para estudar para um concurso público que seja feito aqui, por exemplo, qual será que é a relação disso? Pode haver relação, mas qual é ela de verdade? Porque dar um primeiro passo para algo que não esteja relacionado ao meu objetivo final pode ser um primeiro passo improdutivo. Outras vezes, vamos supor que tu queira empreender. E aí o teu primeiro passo, ele ainda é uma coisa que não seja tão útil assim, ou alguma coisa relacionada a buscar um outro emprego, ou até alguma coisa pensando nas necessidades de outras pessoas. Às vezes, a gente brinca que antes de começar a trabalhar, tu arruma a sala. O próprio arrumar a sala pode ser um primeiro passo produtivo, porque eu preciso estar em um ambiente confortável e um ambiente estruturado para que as coisas corram bem. Então, o primeiro passo, em alguns casos, ele vai ser uma situação mais estratégica e eu vou precisar, sim, pôr no papel para pôr em prática, mas tirar do pensamento sempre. Ou, em outros casos, ele vai ser algo mais instintivo mesmo. Eu vou ir e depois eu vejo o que vai acontecer. Porque nem tudo nós sabemos desde sempre. Nós não temos todas as respostas. Uma das coisas que mais faz com que nós deixemos de dar o primeiro passo é justamente a dúvida. Só que a dúvida, ela sempre vai existir até que as coisas se concretizem. Como é que eu vou saber uma resposta super específica? E às vezes é essa pergunta que a gente faz para algo que ainda não existe. A gente só estrutura projetos, ideias, planos, seja o que for, na prática. Não tem como fazer isso assistindo TV, não tem como fazer isso sonhando antes de dormir, não tem como. A gente precisa fazer isso na prática, executando. Então sempre deem o primeiro passo e busquem que esse passo esteja verdadeiramente relacionado ao grande plano de vocês, ao grande sonho, ao topo da escada. O primeiro passo produtivo é um primeiro passo que esteja relacionado estrategicamente com aquilo que vocês querem concluir, com aquilo que vocês querem ter construído em 5 anos, em 10 anos, enfim, no plano e no prazo que vocês estipularem, certo? Deem o primeiro passo de forma produtiva. Deem o primeiro passo. Se tiver com medo, se tiver com dúvida, busquem uma rede de apoio nesse processo, isso faz uma grande diferença, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Cliquem em curtir, inscrevam-se no canal e depois me contem se fez sentido para vocês. Vamos dar esse primeiro passo, hein?